Estamos aqui com o Jacobson Trovão. Ele é coordenador de mediunidade nacional pela Federação Espírita Brasileira. É um prazer te ter aqui conosco nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E estamos hoje no último dia do Congresso. Eu vi que você acompanhou as palestras e eu queria sentir a sua impressão com relação principalmente a esse tema material colocado num Congresso Espírita. Eu achei muito interessante, é uma ideia inovadora, estudar a doutrina espírita aliada à ecologia, porque a gente começa a expandir, ampliar as vistas sobre a questão da ecologia, percebendo a sua dimensão espiritual. Nós vivemos num planeta que é energia e, portanto, os nossos pensamentos, os nossos atos, eles interferem na economia do planeta. E a gente não toma muita consciência disso. A gente pensa que afetar a natureza seria apenas essa degradação material que se faz. Mas existe uma outra degradação, que é a espiritual, e que interfere profundamente na harmonia e no equilíbrio do planeta. Os nossos pensamentos, eles são capazes de interferir, sim, na estrutura, na organização. Tanto é que a literatura espírita é fértil em analisar a questão do umbral. O que é umbral? Senão o somatório do pensamento das pessoas que vivem na Terra. A gente pensa em umbral e pensa numa região muito escura, né? Que é um aspecto da natureza, só que a dimensão espiritual dessa mesma natureza. Mas o nosso umbral poderia ser luminoso, não precisaria ser escuro, se os nossos pensamentos fossem elevados. Você citou na sua palestra muito a cultura de paz, você pegou essa tônica na sua palestra e explorou ela citando o personagem Lameque da Bíblia hebraica, do livro da Gênesis da Bíblia hebraica. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre esse personagem. Lameque foi um patriarca. Ele é uma figura marcante no livro Gênesis, porque ele iniciou a poligamia. E ele é o arquétipo daquele indivíduo vingativo. Há uma passagem em que ele coloca que ele matou um homem porque o feriu e matou um jovem porque o pisou. E aí ele completa dizendo: se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes, 7 vezes. Então ele estabeleceu o paradigma da vindita pessoal, daquele que não perdoa, daquele que vinga o máximo pelo mínimo que sofreu. Então, matar uma pessoa porque pisou, matar uma pessoa porque ofendeu, é o extremo. Então ele tinha essa conduta e que acabou influenciando toda a cultura hebraica e chegando aos nossos dias, que é exatamente a ideia que as pessoas têm, ainda na atualidade, de que deve vingar até a última geração pelo mínimo que recebeu. Então, o Lameque, ele representa esse arquétipo da sociedade em que a gente é incapaz de perdoar e fica extremamente ofendido por qualquer coisa, não consegue raciocinar além. E realmente, hoje em dia, mata-se por muito pouco. Mata-se pelo ciúme, mata-se porque alguém ofendeu, mata-se até porque não gostou do olhar da outra pessoa. Então, isso ainda está embutido, Lameque ainda está muito presente na humanidade. A incapacidade que se tem de conviver com as outras pessoas é muito um Lamequezinho que a gente tem por dentro. Com relação à mediunidade, o que os espíritos dizem desse momento que a gente vive no planeta? Esse momento tanto espiritual quanto momento material de depredação. Nós estamos em evolução. E no campo da mediunidade, nós estamos todos desenvolvendo a mediunidade. Não quer dizer que a gente está desenvolvendo aquela mediunidade de reunião mediúnica,
de psicografias, de psicofonia, não é isso. Mas estamos desenvolvendo um potencial psíquico mediúnico, porque nós somos seres mediúnicos naturalmente, nós temos um sentido mediúnico. Todas as pessoas têm um sentido mediúnico. Alguns vão ter a mediunidade ostensiva e outros não. A maioria da população não tem a mediunidade ostensiva, ou seja, essa de produzir fenômenos. Mas todos nós temos a capacidade intuitiva, que é uma das características da mediunidade latente que todos nós temos. Todas as pessoas são intuitivas. Então, ao longo dos séculos, a humanidade vem evoluindo e está evoluindo em todos os sentidos, inclusive no sentido mediúnico. Estamos, portanto, desenvolvendo a mediunidade. Esse processo ele é lento e nos coloca em contato cada vez mais com a dimensão espiritual. Agora, qual dimensão espiritual eu estou entrando em contato? Aquela mais próxima das minhas tendências, dos meus anseios, das minhas expectativas, daquilo que eu gosto, daquilo que eu idealizo. Então, basta a gente analisar as tendências, os anseios, as expectativas, que a gente vai perceber com qual categoria de espíritos estamos nos conectando. Na maioria das situações, espíritos inferiores. Ora, com essa aproximação pelo desenvolvimento mediúnico dos espíritos inferiores, isso acaba gerando um processo obsessivo. Há uma obsessão pandêmica hoje no planeta. Uma obsessão decorrente da evolução, o que é natural, porque nós estamos expandindo potenciais psíquicos. Então nós podemos dizer que existe a obsessão por expiação, quando você comete crimes em vidas passadas e vem uma perseguição, a obsessão por provação, quando você precisa passar por essa experiência para evoluir, para o seu crescimento espiritual, mas existe esse terceiro tipo de obsessão, que é decorrente desse progresso que estamos tendo. Mas já é um progresso, porque antes a gente não tinha essa percepção tão clara da dimensão espiritual. Mas isso tem interferências sérias. Exatamente porque o processo obsessivo é uma enfermidade da própria mediunidade. E nessa condição, muitas pessoas vivem em estados hipnóticos permanentes. E aí sim podem se tornar muito agressivos, consigo, com o próximo, com a natureza, porque não tem muita consciência. Não que essa ação dos espíritos sobre os encarnados tire dos encarnados qualquer responsabilidade. O indivíduo ele é responsável, porque a pessoa ela fica obsidiada se ela quiser. Diferente de uma expiação ou de uma provação, no caso da obsessão por evolução, a pessoa, se ela buscar o seu equilíbrio moral, a vigilância, a oração, a meditação, ela não precisa entrar nesse estado obsessivo coletivo que se vive. E aí, portanto, ela mantendo a sua harmonia, ela consegue viver em harmonia com Deus, com o próximo e com a natureza. Essa degradação é fruto ainda de uma imaturidade espiritual quando a gente considera a totalidade da evolução do indivíduo. Nós temos muito a crescer ainda. Então a gente aprende muito com os erros. Daí o porquê a gente está agora despertando para uma consciência ecológica em função da percepção que a gente tem que destruindo esse planeta, material ou espiritualmente, nós seremos os maiores prejudicados. Jacobson, com relação ao melindre que nós, seres humanos, estamos vivendo, né? Todos muito sensíveis e se mata por pouco, se agride por pouco. Qual é a sua dica, a sua sugestão para que nós possamos silenciar nesse momento e para que nós possamos mudar, transformar esse melindre em mais compaixão, em mais sabedoria nos relacionamentos? O melindre é uma manifestação de vaidade. Uma pessoa melindrosa é uma pessoa extremamente vaidosa, porque ela não aceita
qualquer crítica à sua conduta, às suas palavras, aos seus pensamentos. Então a pessoa ela fica hipersensível, mas decorrente de uma vaidade, de um orgulho interior que ela traz e que a impede de ver o valor das outras pessoas, ela impede de ver as próprias deficiências, porque ela acredita que tudo que ela faz é o correto, é o perfeito, e aí entra, quando ela não consegue impor-se, né, dada o seu orgulho e a vaidade, ela entra numa vitimização, que é também decorrente desse próprio orgulho, dessa vaidade do próprio milindre. Então ela se considera vítima de todos, a mais sofredora de todas as situações, aquela que é esquecida, enfim, ela conduz essa sensibilidade que deveria ser para o belo, para o amor, para a elevação, ela degenera essa sensibilidade em vícios que acabam destruindo a possibilidade de uma convivência equilibrada com as outras pessoas. Então, o importante é que a pessoa comece a fazer uma autoanálise. Todas as vezes que a gente se sentir muito ofendido, vamos analisar para verificar até que ponto o suposto ofensor, aquele que nos ofendeu, tem ou não razão. Mas para isso a gente precisa ter muita coragem para enfrentar, porque a maior dificuldade que a gente tem é do autoenfrentamento. A gente enfrenta muitos outros, enfrenta situações, mas enfrentar a si mesmo é muito complexo, porque implica em você reconhecer seus defeitos, as suas dificuldades. Daí a importância da gente começar a fazer uma autoanálise, a verificar até que ponto o outro não tem razão, quando a pessoa nos é desatento, quando nos ofende, até que ponto a gente contribuiu para que isso acontecesse, e deixar de ter um excesso de sensibilidade negativa. Esse excesso de sensibilidade perturba muito a própria pessoa. Nós somos seres sensíveis por natureza, então devemos canalizar essa sensibilidade para algo positivo. E aí entrar a oração, a meditação, a busca de uma conscientização daquilo que se é sem depressão, mas querendo tornar-se melhor, e aí sim, a gente verificando o que precisa ser melhorado, em nós mesmos, a gente melhorar. Ter mais tolerância, ter mais paciência, ter mais perseverança, ter melhor entendimento, perdoar mais as pessoas, que é o grande desafio hoje no relacionamento, que é exatamente o perdão, para a gente sair daquela faixa de Lameque, pelo menos entrar um pouquinho na de Moisés, porque depois de Lameque veio Moisés, com a chamada lei de Italião, que muita gente acha que é muito pesada, mas quando você observa a evolução da legislação, você já começa a ver que Moisés já foi muito mais brando do que Lameque, quando ele traz a lei de Italião, que é o olho por olho, dente por dente. Com Lameque é, me feriu, eu mato. Com Moisés é olho por olho. Ou seja, há uma proporcionalidade entre a ofensa e a devolutiva. Até que a gente consiga chegar no amor pleno, que é o de Jesus, quando Pedro, fazendo referência a Lameque, ele pergunta quantas vezes eu deverei perdoar. 7 vezes, ele fazia referência ao Velho Testamento. E aí Jesus aproveita a fala de Lameque e transforma todo aquele pensamento. Eu não digo que devereis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Ele modifica esse pensamento. É esse caminhar. A gente precisa sair de Lameque, alguns ainda estão em Moisés, mas para que a gente chegue até o Mestre Jesus. Aí sim a gente vai vencer o milindre. Você escreveu 2 livros, um deles, Psicofonia. E eu gostaria que você falasse sobre o Psicofonia. O Psicofonia, na obra de André Luiz, foi uma pesquisa que nós fizemos em 14 livros psicografados por Chico Xavier, alguns com Valdo Vieira, em que André Luiz fala da realidade espiritual e fala muito de mediunidade. Ele trata de todos os tipos de mediunidade, mas nós focamos na psicofonia porque é a mediunidade que mais se popularizou. Então nós temos grande quantidade de médiuns de incorporação, que é a expressão antiga que se usava. Hoje é a psicofonia. Então, nós buscamos na obra de André Luiz tudo o que ele trata especificamente do transe psicofônico. E juntamos, demos uma organização didática,
fizemos um comentário e uma análise, e trazendo também outros autores que corroboram, que possam clarear o próprio entendimento de André Luiz. Então, é uma obra de pesquisa voltada para médiuns, voltada para dirigentes de reunião mediúnica e para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais da mediunidade em si. Porque a gente tem uma parte em que a gente analisa aspectos gerais de mediunidade e outro como é que acontece efetivamente o transe psicofônico. Evangelho e Espiritismo. Qual o seu papel na transformação planetária? Esse é o tema do nosso 9º Congresso Espírita do Distrito Federal. E, Jacobson, qual o seu papel na transformação planetária? Eu acho que o meu papel, a pergunta é muito interessante, porque quando a gente volta para a gente, né? Eu acho que o meu papel nesse processo é tentar o máximo possível, dentro das minhas possibilidades, viver o Evangelho. Eu acho que na medida em que a gente busca isso, tem isso como ideal, mesmo que não consiga, não é efetivamente, mas se você já tem isso como meta, já é muito importante. Então, eu ainda não consigo viver o Evangelho como deveria, mas pelo menos eu tenho esse ideal, essa aspiração. Talvez com isso eu colabore um pouquinho. Agradeço o nosso bate-papo e a sua participação aqui no nosso congresso. Muito obrigada. Muito obrigado.